Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui para falar mais um pouco sobre o orgulho de Ezequias, porque eu acredito que no outro vídeo eu falei bastante, mas não falei o suficiente. Então, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, com a graça, e todos estejam neste momento agraciados, tanto eu para falar convosco, quanto vocês para ouvirem o que está sendo falado neste vídeo por intermédio do Espírito Santo que está colocando as palavras verdadeiras na minha boca. Não que o outro vídeo não tenha sido também do Espírito Santo, foi, mas eu acho que ficou muito longo e não esclareci direitinho. Então eu vou sentar aqui para ficar melhor. Como eu sempre falo, sentada a gente fica mais à vontade. Porque, gente, segundo os estudiosos, acho que eu já falei aqui num vídeo meu, os pregadores, quando chegavam nas sinagogas ou no templo, eles liam a palavra em pé e na hora de sentar, na hora de explicar, eles sentavam. Tanto que existia a cadeira de Moisés, que era para a pessoa ficar mais à vontade quando estivesse passando os ensinamentos. Pois bem, o vídeo é novamente sobre o orgulho de Ezequias, e aí, assim como eu me perguntei, as pessoas podem perguntar assim, mas onde é na Bíblia que está falando sobre o orgulho de Ezequias? É muito simples, gente. Por que que Deus disse que em favor de Davi, o pai de Ezequias na fé, que nós sabemos que Ezequias era filho de um rei mau, que fez muito mal, rei Acaz fez muito mal a Judá, era um rei idólatra. Nós nem sabemos se ele não mexia com outras coisas, com obras de macumbaria, nem sabemos isso, só sabemos que ele colocou muita idolatria em Jerusalém. E Ezequias veio tirando toda a idolatria, todos os altos, quer dizer, os altares altos, né, que tinha lá as estátuas dos reis, dos deuses pagãos. E ele tirou tudo, fez uma limpeza. Era um rei obediente a Deus. Fazia tudo em conformidade com a vontade de Deus. Mas onde foi que Ezequias foi orgulhoso? Diferente de seu pai na fé, Davi. Porque o pai dele, o pai biológico, era Acaz, mas o pai na fé, Davi. Como nós sabemos que, tanto antigamente como até hoje, há pessoas que têm seu pai e sua mãe na fé, que foi aquela pessoa que mostrou o caminho em você, o caminho do Senhor, falou de Deus para você, você então passou a ser servo de Deus. Então aquela pessoa que lhe orientou é seu pai e sua mãe na fé aqui na terra. Porque nosso pai verdadeiro é Deus, é Jesus. Então quando nós vamos ver a oração de Ezequias, nós percebemos o orgulho dele. Davi era diferente. Davi, ele pediu a Deus um coração segundo o coração de Deus. E ele se arrependia, ele se humilhava aos pés do Senhor. Será que Ezequias, ele se humilhou mesmo, de verdade? Vamos ver o que diz, segundo a Reis 23. 20, né? Segundo a Reis, capítulo 20, né? Deixa eu ver aqui, não foi para abrir. Capítulo 20. Vamos ler até o 3 até o 3 completo. Ó, Ezequias adoece. Capítulo 20, do 1 ao 3. Ó. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse assim: Diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tá? Então aí Deus já viu algo que não era legal no caráter de Ezequias. 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Olhem bem o que Ezequias falou em sua oração a Deus e
bondade de Deus, a misericórdia de Deus, como ela é maravilhosa. Olha o que ele disse. Poucas palavras ele disse, mas foram poucas palavras comprometedoras. Mesmo assim, Deus ouviu. Ele disse: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e não fiz o que era reto aos teus olhos. Ou, aliás, e fiz, vou repetir o 3. Ah, Senhor, ser servido de que, ou aliás, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Tá vendo, gente? E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, só aí nós percebemos que ele foi exaltado. Ele se achou perfeito. Ninguém pode se achar perfeito diante de Deus, por mais que faça. Deus não nos deve nada. Por mais que eu faça, por mais que você faça, para Deus não é o suficiente. Ele não nos deve nada. Pelo contrário, nós é que devemos a Deus. Ele se achou perfeito. Enquanto Davi orava e dizia: Eu sou pecador, eu não mereço, eu pequei, eu errei diante de ti, me dê um coração segundo ao teu. Então, veja o 4, o que diz. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, Isaías nem tenha saído do pátio após a oração de Ezequias, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, a resposta do Senhor para Ezequias através de Isaías. Ou aliás, por intermédio de Isaías, porque atravessa é quando atravessa, não é, gente? Eu sempre usava essa palavra atravessar, depois eu vi uma estudiosa, uma mestra em linguagens, corrigindo, né? A gente, mestra quer dizer professora, tá, gente? Porque mestre existe um Deus. Em linguagem falando que ao invés de falar através, fala por meio, por intermédio, através é quando a gente atravessa algum lugar, alguma coisa, tá? Então, por meio do Senhor dizendo, né, a palavra do Senhor, volta, o 5, volta, Deus dizendo a Isaías, volta e diz Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, Deus já começou a lembrar a Ezequias sobre Davi, sobre o caráter de Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Preste atenção que Ezequias ainda duvidou. Ele pediu provas. Né? Ele pediu provas. Porque ser humano é ser humano, né, gente? Se ele fosse tão perfeito assim diante de Deus, ele não precisaria pedir prova nenhuma a Deus de que ele estaria curado. O 6 diz, e acrescentarei, Deus falando através de Isaías, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Deus prometeu tudo isso a ele, a cura, né? Mais 15 anos de vida, livrar da guerra, que ele estava doente ao mesmo tempo, passando por luta em Judá, com a invasão dos assírios, a ti e a essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e amor de Davi, meu servo. Deus aí já lembra ele sobre Davi, que Davi era humilde, tá? Davi era humilde. Davi, quando orava, ele não se elogiava. Ele se colocava bem abaixo ainda do que ele era, tá? Nós não podemos orar dizendo a Deus que somos bonzinhos, ou querendo mostrar ao povo que somos bonzinhos, que somos bons servos de Deus, não. Porque aqui não há nenhum bom. O próprio Jesus, quando veio, que um jovem veio até ele e disse, bom mestre, ele disse, bom? Por que me chamas bom?
bom é meu Pai que está no céu. Já é um exemplo. O 7, né? Aí foi até, aí vem aqui, o 7 diz assim: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ele sarou, ficou bom. Tá? E Ezequias disse a Isaías: olha o que Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Qual é o sinal? Ele duvidou. E disse Isaías: e isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se à sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Gente, Deus fez o sol, né? O sol obedeceu a Deus, né? De modo que a sombra iria adiantar-se ou atrasar, né? Ou voltar 10 graus atrás, somente para mostrar ao rei Ezequias o seu poder para curá-lo. Então ele teve dúvidas, ele não era tão perfeito quanto ele quis dizer em sua oração. Certo? Ele foi orgulhoso. É aí onde ele mostra o orgulho de orar dizendo que ele era bom, que ele era servo fiel, que ele era perfeito. E ele não era perfeito. Só em duvidar da palavra que Deus disse através do profeta Isaías, ele já não estava sendo tão perfeito quanto ele disse. O 10 diz assim: então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não mais volte a sombra 10 graus atrás. Deus fez tudo isso, gente. Quem é capaz de nós, quem é capaz de fazer o sol adiantar ou atrasar, né, para dar tal sombra? O 11 disse: então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que lá tinha declinado no relógio do sol de Acás. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque fora dele não há outro. E aí o que é que Deus tinha falado através do profeta Isaías para Ezequias? Queria livrá-lo de tudo, tanto da doença como do ataque dos assírios. Mas aí o final não foi bom, não foi legal. Aqui no verso 12 do mesmo capítulo 20, diz a embaixada do rei de Babilônia, né? O rei de Babilônia envia pessoas, né? Ou aliás, envia uma pessoa à casa do rei Ezequias para visitá-lo ao saber da sua doença. E nós sabemos que a região Babilônia todinha ali, Samaria, Nínive, aquela região toda, não, o povo não era, o povo de Jerusalém, de Judá, não era assim, não se dava muito bem com aquela região. Tanto que quando Jesus foi ter com a samaritana, ela disse: como podes tu, judeu, pedires água a uma mulher samaritana? Porque judeu não dava bem com o samaritano. Não dava bem com o pessoal da região de Babilônia, de Nínive, dessa região toda aí, da Síria, certo? Lembra da mulher, da mulher sírio-libanês que foi pedir a cura para sua filha que estava possessa? Então, os discípulos mandou ela voltar dizendo que ela era uma mulher sírio-libanês? Então, diz que até hoje ainda há uma diferença. Então, naquele tempo, aí a partir do 12, naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, que era rei de Babilônia, cartas a um presidente, a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Não foi nem isso, ele mandou a carta primeiro. O 13 diz: e Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro,
Então foi ele mesmo. Ele foi à casa de Ezequias e lá Ezequias mostrou tudo. Vou resumir para não ficar muito longo. Ezequias mostrou todo o seu tesouro a ele. Após isso aí, já foi, gente, quer dizer, antes de falar o que eu iria falar após isso aí já foi tudo determinado por Deus para que Ezequias caísse na real, né? E não ficasse se vangloriando, né? Que toda glória a gente deve dar a Deus. A Deus. E se alguém tiver que ter alguma glória aqui na terra, que a primeira seja para Deus e que a segunda seja outra pessoa a lhe elogiar e não você a elogiar a si mesmo, nem eu elogiar-me a mim mesmo. Deixe que as pessoas lá fora falem, certo? Isso é muito importante. Se nós nos elogiarmos, nós vamos estarmos sendo orgulhosos e exaltados. Se nós ficarmos elogiando os nossos ou nós mesmos, nós vamos estar sendo exaltados, orgulhosos. Deixemos que as pessoas vejam os nossos feitos e que elas mesmas falem sobre os nossos feitos, que eles sejam reconhecidos. A nossa oração a Deus é pedir apenas que as pessoas reconheçam os nossos feitos, só isso. Quando nós quisermos fazer, né, para não sermos mal vistos pela sociedade, de forma diferente do que a gente é, peça somente a Deus, não precisa sair falando, não, Senhor, que as pessoas percebam o meu ministério aqui na terra, né? Mas que elas venham a dar glória em primeiro lugar a Ti, e que eu nunca venha querer glória para mim, que eu nunca venha querer falar que eu faço bom, que eu faço melhor, que eu sou perfeita. Não, isso não existe. Não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém bom. Bom e perfeito é só Deus. Então, o que aconteceu? Este que chegou, né, em Judá e entrou na casa do rei do palácio, ou no palácio do rei, desculpa, gente. E eu estou tão apressada assim para a palavra não ficar prolongada, né, que estou invertendo as coisas. Então, foi Deus que permitiu isso, gente. Permitiu que os babilônios chegassem até a casa ou o palácio de Ezequias, visse toda a sua riqueza, toda a sua família, seus filhos, disse tudo. E aí, após isso aí, eu não vou ler, mas está aí, quem quiser ler, aí a partir do verso 12 do capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20. Diz a palavra que Isaías chegou e falou para ele: o que tu mostrastes a ele? E Ezequias disse: mostrei todo o meu tesouro, toda a minha casa, tudo. Isaías disse o que Deus propôs em seu coração. Eis que eles virão, levarão todos os teus tesouros, tudo que pertences a ti, desde que os teus ancestrais, os teus pais deixaram a ti. Até os teus filhos eles levarão para servirem na casa do rei, né? Até os teus filhos levarão para servirem na casa do rei. Ó, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, é o 17, e que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levada à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Gente, é triste, né? Muito triste isso aí. Porque até os filhos iriam serem levados para serem
eunucos no pátio do rei de Babilônia. Quando fala passo, né? É lá para servir, lá no pátio, servir no palácio, né? Do rei de Babilônia. É muito triste porque, segundo os historiadores, não estou falando da Bíblia, mas parece que há uma parte na Bíblia que muitos eunucos já nasciam eunucos e outros, gente, eram castrados. Para esse pai é duro saber que seus filhos poderiam serem castrados, a dor que esses meninos iriam sentir. Então era isso que eu queria explicar, gente. Nós não podemos, na nossa oração, dizer que somos perfeitos, dizer que somos bons. Ô Senhor, eu tenho procurado, segura em minha mão, eu tenho procurado te servir com sinceridade, Pai. Se eu não tenho te agradado, me ajude a te agradar. Segure firme, Senhor. Me segure, Pai, de modo que eu não venha cair. De modo que eu venha prosseguir, Pai, em conformidade com a tua vontade. Que nós venhamos a sermos humildes, até sozinhos falando com Deus. Muitas vezes a gente vê pessoas em público, né, falando, orando, né, oração, nós temos se servido. Se eis aqui um povo que está no teu caminho, que está buscando servir ao Senhor, meu Pai, abençoe este povo, né? Está aqui um povo, muitas vezes nós, eu me incluo também, muitas vezes nós oramos e dizemos aqui, está aqui um povo que te serve. Será que serve de verdade? De verdade mesmo? Sem dúvida alguma? Está aqui um povo que procura os teus caminhos, que está nos teus caminhos, buscando fazer a tua vontade. Porque Ezequias sofreu simplesmente por causa desse orgulho aqui que está nesse contexto, que muitas vezes a gente lê e diz assim, nossa, que maravilhosa a oração de Ezequias. Mas quando a gente vai ver a oração de Ezequias, pequenininha, a gente percebe o orgulho dele, gente, certo? Então, que isso venha servir para mim e para as pessoas que ouvirem esse vídeo, amém? E que a graça continue no coração de todos. Beijo no coração de todos. Eu sou irmã em Cristo, professora Isa Saldanha, amém? Gente, eu estou gostando muito de fazer esses vídeos, pregando a palavra de Deus de modo que qualquer pessoa pode ter acesso, né? Ainda que os inscritos são poucos, eu não estou visando ganhar nada, gente. Eu só quero que as pessoas ouçam a palavra de Deus, porque assim como eu preciso, como eu necessitei saber do porquê que Ezequias sofreu tanto no fim da sua vida, né? No final, após ter sido um rei tão bom, tão servidor, tão temente a Deus, né? A gente precisa saber como servir a Deus, como orar, como buscar. Ele fez uma oração pequenininha, ele foi atendido por Deus por causa do seu pai da fé, Davi. Porque está escrito aqui, ó, assim diz o Senhor teu Deus, de teu pai Davi. E depois ainda diz mais no 6, ó, e acrescentarei a teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a essa cidade, ampararei essa cidade por amor de mim. Quer dizer, Deus ampararia aquela cidade por amor dele próprio, de Deus, e por amor a Davi, meu servo. Davi era servo de verdade. Amém? E que esta palavra fique guardada em nossos corações. Mais uma vez, a paz e tchau.